Saúde a cada um aqui com a graça e a paz de Cristo Jesus. Que Deus esteja abençoando a cada um nesta noite e que a mensagem realmente venha ao nosso encontro aqui. Nós sabemos que estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui nesta noite e Ele vai falar conosco através da Tua Palavra. O título da mensagem que nós temos a falar aqui nesta noite quem são os amigos de Jesus? Quem são os amigos de Jesus? Se existe amigo de Jesus, quem são os amigos de Jesus? A partir da mensagem, no decorrer da mensagem, nós vamos realmente saber quem é os amigos realmente de Jesus. E eu falo com você também que nos assiste pelo vídeo. Se você está assistindo este vídeo pelo seu celular, não desliga, porque Deus quer falar com você. Deus quer falar com você através desta mensagem. E quem são os amigos de Jesus? E aí nós abrimos a Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de João. Peço a você também que nos assiste que pegue a sua Bíblia lá na estante e confira conosco. Repito mais uma vez o título da mensagem: quem são os amigos de Jesus? E nós estamos com a palavra de Deus aberta aí no capítulo 15 do Evangelho de João. Os versos o 14 e o 15. No versículo 14 diz assim: vós sois os meus amigos, se fazerdes o que eu vos mando. No versículo 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então aqui nós sabemos que o objetivo de Jesus é fazer a cada um de nós conhecer o que Ele trouxe do seu Pai, o que foi revelado pelo seu Pai. O objetivo de Jesus a dar aos seus amigos tudo aquilo que foi revelado pelo seu Pai. E aí Jesus, ele passou todo o seu conhecimento para os discípulos, e automaticamente Jesus está passando para cada um de nós como amigo de Jesus. Mas aqui no versículo 14, eu quero frisar bem isso aqui. Jesus, ele diz: vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então aqui Jesus, ele fala declaradamente que os seus amigos são aqueles que ouvem a sua palavra. Os seus amigos são aqueles que fazem a vontade dele, ou o que ele manda. Então, sendo amigo de Jesus, automaticamente também amigo de Deus. Não pode ser amigo de Jesus e não ser amigo do seu Pai, ou não pode ser amigo de Deus e não ser amigo de Jesus. Quando eu sou amigo de Jesus, automaticamente eu também devo ser amigo de Deus, até porque Jesus veio fazer a vontade do seu Pai. João capítulo 6, no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 38, Jesus diz que do céu ele desceu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que lhe enviou. Portanto, ser amigo de Jesus automaticamente é amigo de Deus. E Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, verso 6.
Então, quem são os amigos de Jesus? São aqueles que lhe obedecem? São aqueles que fazem o que ele pede? João capítulo 15. Nós estamos aí no capítulo 15 aberto. No versículo 10, nós estudamos aqui o versículo 14 e o versículo 15. Nós voltamos para o versículo 10. No versículo 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ser amigo de Jesus tem a ver com a obediência aos mandamentos de Deus. De acordo com as instruções de Jesus aqui, ser amigo de Jesus tem a ver com a obediência aos mandamentos de Deus. Porque ele diz aqui: assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Quem é amigo de Jesus? Quem é amigo de Jesus obedece o que Jesus pede, faz o que Jesus pede. Há tantas pessoas por aí dizendo: olha, eu sou amigo de Jesus, ou Jesus é o meu amigo, com a palavra de Deus na mão. Será se realmente Jesus é seu amigo e você é amigo de Jesus? Aqui, pelas instruções, dá para notar que tem a ver com a obediência aos mandamentos de Deus, porque Jesus veio fazer o que o seu Pai manda. Jesus foi enviado para dar uma mensagem diretamente do céu ao ser humano. Jesus foi portador de Deus. Mas aqui Jesus diz que tem obedecido os mandamentos do seu Pai. Que mandamentos são esses? Quando nós abrimos a Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, vou pedir aos irmãos que aqui está, que abram a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, e também peço a você que nos assiste pelo vídeo, que abram a sua Bíblia aí, que você está com ela na mão, no capítulo 20 de Êxodo, os versos de 3 a 17. Nós não vamos ler aqui tudo, mas para você confirmar daí de onde você está, ali está a descrição dos 10 mandamentos. E no versículo 1 de Êxodo capítulo 20 diz: e falou o Senhor Deus todas estas coisas. Aqui dá para notar que foi Deus que falou. Dá para notar aqui que é Deus, o Pai de Jesus, aquele que enviou Jesus Cristo, aquele que é seu amigo. Foi Deus quem falou todas essas coisas. Aquele mesmo Deus que diz lá em Êxodo 31, versículo 18, ele escreveu todos esses 10 mandamentos com seu próprio dedo. Então, no versículo 3 de Êxodo, capítulo 20, diz: não terás outros deuses diante de mim. Isso foi o Senhor Deus que falou. Esses seriam os mandamentos que Jesus guardou. Jesus confirma isso no capítulo 17 de João. No versículo 3, Jesus diz: a vida eterna é essa, que te conheça, Pai, como o único Deus verdadeiro. Então Jesus guardou sim os mandamentos do seu Pai. E o segundo mandamento diz: não fará para ti imagem de escultura, ou semelhança alguma no que há em cima no céu ou embaixo da terra. Então esse seria o segundo mandamento. Interessante que esses mandamentos
esses 4 mandamentos: primeiro, não terás outros deuses diante de mim; o segundo, não fará para ti imagem de escultura; o terceiro, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão; o quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós vamos parar por aqui. Esses 4 mandamentos estão na primeira tábua. Isso tem a ver de mim para com Deus. É um relacionamento entre mim e Deus. E na segunda tábua estão os 6 mandamentos, que tem a ver comigo e o próximo aqui na terra. Então Jesus guardou os mandamentos do seu Pai. Portanto, quer ser amigo de Jesus? Fazeis aquilo que Jesus fez e também aquilo que Ele vos manda. Nós temos aqui revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Lá diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar para os seus servos o que dentro em breve deve acontecer. Ou seja, nós temos aqui uma revelação de Deus para com seu Filho Jesus Cristo. E toda essa revelação, todas essas mensagens, é uma revelação de Deus o Pai para com seu Filho. E no capítulo 11, nós vamos ver algo aqui. Se tem amigo de Jesus, então quem são os inimigos de Jesus? Amigo de Jesus obedece o que Jesus pede. Amigo de Jesus obedece os mandamentos de Deus, assim como Jesus obedeceu. E quem são os inimigos de Jesus, de acordo com a revelação? Nós abrimos a Bíblia no capítulo 11 de Apocalipse. No capítulo 11, no versículo 3. Peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 3. Vou pedir aqui um voluntário que compartilhe conosco, aí no versículo 3 do capítulo 11 de Apocalipse. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então aqui nós estamos no capítulo 11 de Apocalipse, a partir do versículo 3. Aqui está falando de 2 testemunhas, e cabe agora nós sabermos que testemunha seria essa. Quais essas 2 testemunhas de acordo com a palavra de Deus? A Bíblia diz que ela por si se interpreta. Então aqui está falando de 2 testemunhas. Quando nós vamos para o Êxodo capítulo 31, lá deve falar alguma coisa também das testemunhas. E que testemunha seria essa? Êxodo capítulo 31, versículo 18. Novamente eu peço aos irmãos que compartilhem conosco aí, nos ajudando aí a ler esse texto. Êxodo capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sião, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então aqui há uma ligação com as 2 testemunhas. Há uma conexão aqui com o Êxodo ao Apocalipse, com o Apocalipse ao Êxodo. Lá no Apocalipse 11, 3 diz que darei poder às 2 testemunhas. E aqui no Êxodo 31, versículo 18, as 2 testemunhas são as 2 tábuas dos 10 mandamentos que foi dado ali para Moisés, ali no Monte Sinai.
Então isso significa que essas duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse são as duas tábuas dos 10 mandamentos. No versículo 4 do capítulo 11 de Apocalipse, que diz? Versículo 4 do capítulo 11. São estas as duas bandeiras e os dois candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Bom, no versículo 3 falou que há duas testemunhas, e ali nós compreendemos, de acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18, que essas duas testemunhas são os 10 mandamentos, são as duas tábuas dos 10 mandamentos. E no versículo 4, lá diz, são estas as duas oliveiras, né, e os 2 candeeiros, ou seja, aqui só pode estar falando do mesmo assunto, da mesma coisa, né? Candeeiro era bastante conhecido por João, né? Já que na época usava-se muito candeeiro. Candeeiro, ele coloca-se tem uma tocha em cima e coloca óleo embaixo e ali clareia. Foi muito usado também na época, e João conhecia bastante. Então aqui, quando ele se expressa essas duas oliveiras e também os 2 candeeiros, automaticamente está falando das duas testemunhas que seriam as duas tábuas dos 10 mandamentos. Por exemplo, lá no Salmo 105, ali diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para o meu caminho, ou seja, a palavra de Deus. É exatamente a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus. E logo em seguida nós compreendemos melhor no versículo 5. No versículo 5 do capítulo 11 de Apocalipse diz: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve o quê? Morrer. Ou seja, aqui diz que se alguém causar-lhe dano, e nós compreendemos desde o versículo 3 ao 4 e aqui o 5, que realmente está falando dos mandamentos de Deus. Aqui diz: se alguém causar-lhes danos, ou em outras palavras, se alguém continuar pisando nos mandamentos de Deus, duvidando dos mandamentos de Deus, esse deve morrer. E quando diz que sai fogo da sua boca, veja, lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 29, diz que Deus é um fogo consumidor. Ou seja, a palavra de Deus não obedecida, ela consome. O objetivo de Deus é consumir o pecado. Por isso que diz que Deus é um fogo consumidor. E nós compreendemos, né? Quando nós vamos para Ezequiel capítulo 18, versículo 20, lá diz o seguinte: a alma que pecar contra mim, esta morrerá. Ou seja, a alma que pecar contra Deus, essa morrerá. Isso está compatível com o que diz no versículo 5 do capítulo 11 de Apocalipse. O que é o pecado? De acordo com 1 João capítulo 3, no verso 4, o pecado é a transgressão da lei. Por isso que no versículo 5 diz que se alguém transgredir ou causar-lhes dano, esse deve morrer. Então nós compreendemos que aqui
A transgressão está falando dos mandamentos de Deus. Mas aqui também no versículo 5 falou dos inimigos das testemunhas, né? Aqui diz: se alguém, vamos falar mais com a linguagem para que compreendamos melhor. Se alguém pisar nos mandamentos de Deus, versículo 5, se alguém transgredir os mandamentos de Deus, o que é que diz aí? Sai fogo da sua boca e devora quem? Os inimigos. A minha pergunta é: quem são os inimigos de Deus? Quem são os inimigos das testemunhas de Deus? Deve ser aqueles que não obedecem aos mandamentos de Deus. Deve ser aquele que não gosta de falar nos mandamentos de Deus. Aqui no início eu falei, o título foi: quem são os amigos de Jesus? E de acordo com as instruções de Jesus, ele falou algo parecido, que os amigos dele é aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Mas aqui no versículo 5 nós estamos vendo, de Apocalipse 11, que os inimigos são aqueles que pretendem causar-lhes dano às 2 tábuas dos 10 mandamentos. Então, a conclusão é que os inimigos de Deus é aqueles que não obedecem os mandamentos de Deus. Amigo de Deus, ou de Jesus, que é a mesma coisa, obedece os seus mandamentos. Aqueles que desobedecem os mandamentos de Deus, esses não são amigos de Deus. Mas desde já eu deixo claro, a Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 30, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Talvez eu estou falando com você que nos assiste pelo vídeo. Talvez você deve estar dizendo: olha, eu sou amigo de Jesus. Talvez essa mensagem não chegou ao teu conhecimento de obedecer os mandamentos de Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo que você não conhecia. Ele não leva em conta. Mas agora que você conhece, você está sabendo que amigo de Jesus é aquele que obedece aos mandamentos de Deus. E se você duvidar, embora conhecendo que isso é verdade, duvidar e pisar os mandamentos de Deus, você também continua sendo inimigo de Deus. Portanto, obedeça os mandamentos de Deus. Nós estamos concluindo aqui. Por isso, amigo de Jesus obedece o que ele lhe pede. Inimigo de Jesus é aqueles que não obedecem o que foi estabelecido por ele. E que nesta noite esta mensagem chegue até o teu coração, que você realmente decida, pede a Deus forças para obedecer os seus estatutos. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus. Que Deus te ajude, te abençoe a realmente compreender esta mensagem e obedecer os seus mandamentos. E nós vamos concluir cantando o hino. Vou pedir aos irmãos que abram os hinários aí no hino 168.
168 tem como título A Última Hora. Vida